Bitcoin, sabe o que essa alta de 16% significa para o gráfico semanal? Nada. Olha só, o preço bateu ali 3 vezes na LTB, a gente está abaixo da média móvel de 20. Olha para esse lado aqui o que acontece quando o preço está abaixo da média de 20. É tendência de baixa. Olha só, nos últimos dias no YouTube eu vi muita besteira sendo escrita. Já tem gente falando do Bitcoin a $1 milhão. Eu não tô brincando, já tem gente falando do Bitcoin a $1 milhão. É possível chegar, tá? É totalmente possível. Mas a pessoa falar em Bitcoin a 1 milhão porque teve esse movimento aqui no gráfico diário, pelo amor de Deus, o que é isso? O que essa pessoa tá fazendo no mercado? Esse vídeo aqui vai ser completo porque eu tô puto com o que eu vi nos últimos 2 dias no YouTube. Pessoas com vários inscritos, várias pessoas seguem o que essa pessoa fala e ela começou a falar em Bitcoin em 1 milhão só por causa desse movimento que o Bitcoin fez há um dia atrás. Porque no vídeo anterior eu expliquei, eu passei o vídeo inteiro, né? A primeira coisa que eu falei no vídeo foi fundo duplo, possibilidade de fundo duplo. E a última coisa que eu falei no vídeo, literalmente a última coisa no vídeo, nos últimos segundos, foi fundo duplo vai ser o sonho dos comprados. Beleza, eu apontei para essa possibilidade, eu expliquei como você poderia operar esse fundo, o preço estava caindo, perdeu a média, veio aqui, fez uma tentativa de se manter acima, caiu, caiu e foi deixando topos e fundos descendentes. Aqui ele rompeu e o que eu falei no vídeo anterior? Que você só poderia entrar vendido na perda desse fundo se fechasse um candle abaixo desse rompimento, dos 6.515. Qual candle do gráfico diário? Pode assistir o vídeo que você vai ver. Se a gente for olhar o mensal, tá, beleza, agora eu tô entendendo por que você tá falando de Bitcoin em 1 milhão. No gráfico mensal eu consigo ver o Bitcoin subindo, beleza. Agora, por causa do movimento desse aqui, que nem tem tanto volume assim, ó, quase não tem volume, por causa de um movimento desse, a galera nas redes sociais já começar a falar em Bitcoin a 1 milhão, francamente, isso não é ser iniciante, isso é ser um amador. Então, olha só, essa aula vai ser muito importante. Você precisa assistir inteira e se você tiver com pressa, acelera. Tem um botãozinho, uma engrenagem, você pode acelerar a velocidade aqui do vídeo, mas assiste ele inteiro se você leva isso a sério. Porque, pra mim, day trade é profissão. Eu não sei se algumas pessoas que assistem esses vídeos querem só se divertir, pegam o dinheiro da pinga, R$500 e tenta fazer um trade, mas pra mim isso aqui é sério. Então, se você quer fazer isso de forma séria, você precisa entender tudo que eu vou falar nesse vídeo agora. Então, vamos lá. A gente tem que entender que o Bitcoin, ele tá respeitando uma LTB e tá se mantendo abaixo da média móvel aritmética de 20 períodos, que não é pouca coisa. A média móvel de 20, ela é usada por institucionais. Pessoas que com uma ordem conseguem movimentar o mercado de tão grande que o cara é, de tão grande que é o lote que o cara opera. E essas pessoas, a gente sabe isso, a gente sabe que eles usam as médias de 20, de 50, de 100 e de 200. Então, se você quer ficar aí usando a média móvel exponencial de 9, porque você viu um youtuber usando, cara, aí é com você, o dinheiro é seu, mas eu quero atuar em cima do movimento dos big players. Então, como a gente identifica isso? Primeiro de tudo, volume. É obrigatório ter o volume no gráfico. Eu já expliquei isso nesse canal. Eu vou fazer um vídeo só sobre volume, usando os ensinamentos de Martin Pring, preço e volume. Então a gente precisa ter essas duas informações no gráfico. E a gente não vê volume suficiente aqui pra gente começar a soltar fogos. E aí você pensa, mas será que eu, Caio, será que eu tô enviesado pra venda? Gente, olha só, eu me amarro na tecnologia blockchain. Se tem alguém que quer que o Bitcoin suba, sou eu. Inclusive, eu tenho alguns Bitcoins, nada muito representativo, né? O meu negócio é trade, eu compro e vendo e compro. Eu entro no mercado, eu saio do mercado, pego o meu dinheiro, pego o lucro e saio fora. Ou eu pego prejuízo, fecho a operação com um pouco prejuízo e depois procuro um novo ponto de entrada. Tudo bem, mas eu tenho também Bitcoins aqui, ó, nessa carteira aqui, ó, Êxodos. Então, eu tenho alguns Bitcoins pro longo prazo. Nada que vá me machucar se o Bitcoin continuar caindo, entendeu? É uma decisão que eu fiz, eu peguei lucros de uma operação que eu fiz de swing trade no Bitcoin e eu falei, quer saber? Eu vou fingir que eu nem tive esse lucro. Eu vou mandar esses Bitcoins para carteira e vou deixar lá. Se o Bitcoin for um dia para $1 milhão, beleza, vai se multiplicar exponencialmente. Mas, então, primeiro de tudo, eu não sou um urso do Bitcoin, não quero que vocês me vejam assim. Mas, enquanto o Bitcoin não romper
10.350 por price action purista, né? Aqui análise técnica clássica. Quem tá no controle são os ursos. Agora eu vou mostrar uma operação de compra e aí a cabeça da pessoa dá um nó. Você tá falando que o Bitcoin tá na tendência de baixa, você tá falando que tá no controle dos ursos e você vai mostrar uma operação de compra, mas é óbvio, o mercado ele tem vários tempos gráficos e a gente vai tirando vantagem do mercado, entrando dentro desses tempos gráficos e a gente consegue pegar algumas operações. Então eu vou te mostrar aqui várias operações possíveis que você pode fazer com Bitcoin. Esse vídeo tá importante. Então vamos lá. Quando o Bitcoin romper essa LTB, e eu digo quando, porque é aquilo que eu acabei de falar para vocês, eu acredito na tecnologia blockchain, entendeu? Eu acredito que essa LTB vai ser rompida eventualmente, entendeu? No longo prazo eu acredito no Bitcoin subindo, mas aqui, por price action, nem o rompimento dessa LTB seria o suficiente para o gatilho de compra para o Bitcoin para o longuíssimo prazo. Seria só o rompimento de 10.350, que é o topo anterior. E aí você pensa, mas o topo anterior do semanal não é esse aqui embaixo? Então, o que eu vou te mostrar agora, você vai levar para a sua vida de trader. Olha só, o gráfico semanal, ele deixou esse topo no 10.350 e aí ele foi caindo e ele foi deixando máximas mais baixas. Olha só, ele deixa essa máxima aqui, ele deixa uma máxima mais baixa, uma máxima mais baixa, uma máxima mais baixa e a gente vê um candle verde. A gente, agora sim, isso daqui é o nosso pivô, certo? Errado. Olha só, essa máxima é mais baixa do que a anterior, certo? E olha que vem depois dela. Embora o candle seja verde, olha só, a máxima desse candle também é abaixo da máxima do candle anterior. Então, a gente tá deixando uma sequência de máximas mais baixas. E se o preço continuar subindo aqui, que faz sentido, tá? Faz todo sentido, eu já vou mostrar para vocês uma operação possível na compra com alvo na LTB, tá? Mas mesmo que ele rompa aqui, eu não considero que por ter rompido esse candle vai ter revertido a tendência e vai engatar na alta. Eu só considero a alta, nesse momento aqui, né? Eu só considero a alta rompendo o 10.350. O que poderia mudar isso é o seguinte, ele bate aqui vai ter uma resistência, principalmente se ele for lá muito rápido, né? Porque a média de 20 do semanal tá juntinha com a LTB, então a gente tem a confluência de dois fatores fazendo resistência no preço. Então, se ele bater aqui e aí ele faz um descanso, deixa um fundo mais alto do que esse fundo aqui, aí a gente pode falar de um rompimento do 9.000 como uma possibilidade de gatilho de compra do Bitcoin para o longo prazo. Mas isso só se armar essa condição que eu acabei de explicar, que é o preço bater aqui, descansar e aí romper. Por enquanto, o rompimento ainda é no 10.350. Então, para os ursos, por enquanto, está dominado. Então, pessoal, agora vamos entrar no gráfico diário e vamos ver aqui, né? A gente pode ver aqui no gráfico diário que o preço está buscando um fundo mais alto, né? Que o último fundo é esse aqui e a gente quer um fundo mais alto. Ou seja, o rompimento de 7.500 seria gatilho de compra com o stop aqui embaixo. E o alvo estaria aqui na LTB. Mas tem um problema. Eu tenho que mostrar aqui para vocês no gráfico de 4 horas. Olha só. Primeiro de tudo, essa marcação que eu fiz aqui. O que você acha que é isso? Duas coisas, isso aqui é o fundo, né? Para quem for comprar esse rompimento, o seu stop fica aqui atrás, mas isso daqui também é um ponto de retração de Fibonacci. Então olha só, essa alta aqui de 16%, que até tem um volume considerável, nada demais. Essa alta aqui, se a gente marca fundo e topo, fundo e topo, a gente vê que o preço ele não consegue fechar nenhum candle abaixo da retração de 0,38. E aí, ele chegou até perto da 50%, mas não foi lá e está se mantendo. Beleza, a conotação aqui é que tem uma força ainda na compra. Então, eu quero mostrar aqui, vamos voltar um pouco para trás, que aqui a gente fez uma operação, né? Se você quiser ver essa operação, essa é a capa do vídeo. E essa é a capa do vídeo onde eu meio que comemoro a operação e explico, né? Como é que eu enxerguei e tudo mais. Então, o que aconteceu aqui? O preço,
ele tá fazendo, olha como é similar com o que tá acontecendo. Deixa eu tirar isso daqui para vocês verem o volume. Olha como é similar esse momento que a gente tá vivendo agora, como é similar a esse momento aqui. Então, o Bitcoin deixou um fundo aqui nessa região dos 6.500 e aí ele puxou para cima, entrou um volume. Olha só, até o volume é similar. Até o volume é similar. Olha só, por que o volume é similar? Porque é a mesma galera que está defendendo essa área aqui, que defendeu essa área, está defendendo essa região aqui. É a mesma galera, entendeu? É assim que funcionam os mercados. Então, olha só, o preço, ele veio, a gente botou aqui uma retração de Fibonacci dessa puxada, tá, para cima que deu, e ele fez a mesma coisa, olha só, ele bateu, ele foi entre a 0,38 e a 50%, mas ele não fechava, durante um bom tempo, ele não conseguia fechar nenhum candle abaixo da retração de 0,38, igual o que está acontecendo agora. E aí o que aconteceu? Ele puxou para baixo, e aí um monte de gente já começa a entrar vendida, e o pessoal não entende que enquanto não perde a retração de 61%, pode ser uma mera correção para dar continuidade alta, que foi o que aconteceu aqui. Então, isso também pode acontecer aqui. Inclusive, se você ver passar da 61, você tem que lembrar que tem a 76. Também é um número Fibonacci. Eu não uso aqui, vocês podem ver que eu não uso aqui a 23 e nem a 76, porque geralmente, como vocês podem ver aqui, o preço respeita a 61. E eu gosto de deixar o gráfico mais limpo possível. Então, se perder a 61, lembra que ainda pode segurar na 76, e se não segurar na 76, aí a gente começa a se atentar para a possibilidade de uma reversão dessa pequena tendência que tentou se formar no gráfico de 4 horas. Você vê, tá deixando topos e fundos descendentes, puxou para cima, né? Tá ameaçando reverter, tá ameaçando montar uma pequena tendência de alta, mas se o preço não conseguir segurar na 61, essas expectativas são frustradas e a nossa cabeça volta a olhar para a queda, ok? Então, olha só, você está esperando o rompimento do 7.500, tá? Como um gatilho de compra para você tentar fazer um trade tipo o que a gente pegou aqui, ó, rompendo 7.400. Você está enxergando um trade assim, ó, querendo pegar a coisa de 6%, tá? É possível, é viável, tá? Essa operação é viável. Mas você tem que se atentar para o seguinte, olha aqui como o preço ele foi subindo e chegou pertinho do rompimento. Ele não chegou lá, mas ele poderia ter chegado. É comum no Bitcoin, o preço ele vai romper, ele vai ativar o seu gatilho de compra e depois ele vai voltar isso aqui tudo, ó, vai cair isso tudo e você não vai aguentar. Você vai ter comprado aqui no alto, você vai ver perdendo 6%, você não vai aguentar, você vai ter que pular fora. Então, tem que tomar cuidado com isso. É legal quando o Bitcoin corrige exatamente na 61, porque isso dá pra gente uma tranquilidade maior de operar esse rompimento, porque a correção já foi feita, entendeu? Então, se o Bitcoin vier direto aqui, eu fico muito receoso de cantar a operação aqui, porque se o Bitcoin vier aqui direto, sem ter descansado, não é obrigatório, né? Ele já descansou na 0,38, ele pode ir lá direto. Mas se ele vier aqui e fizer um falso rompimento para depois fazer essa correção, você vai ser pego nessa armadilha. Então toma cuidado, o segredo é você olhar aqui para o passado e ver qual tempo gráfico eu posso confiar o rompimento. Porque o rompimento, ó, rompeu e aí fecha um candle do gráfico de 5 minutos. É confiável? Acho que não. Porque aqui a gente teve um rompimento, o gráfico de 15 minutos fechou, ó, nesse fundo duplo. Olha o que aconteceu. O gráfico de 15 minutos, quem estava se guiando por ele, quando fechou esse candle, a pessoa sentou a mão na venda. E aí ela pensou, beleza, agora vai dar continuidade à queda, o Bitcoin. E aí ela caiu na armadilha. O Bitcoin foi lá e estopou ela. O stop do vendido estava aqui, ó, nesse topo aqui. Ou nesse aqui, né? Mas o 15 minutos a gente já sabe, ó, tá difícil. 15 minutos é muito ruído ainda pro Bitcoin. 1 hora, será que fechou 1 hora? Não fechou. Olha só essa parada. Não fechou nenhum candle de 1 hora abaixo desse rompimento. Então, foi um falso rompimento. Olha aqui que armadilha. Isso daqui foi uma armadilha bonita. Bonita essa armadilha. Então, vocês podem ver como eu sou cauteloso nesse canal. Pode assistir o vídeo do Bitcoin anterior, que eu falo, para entrar nessa venda, no rompimento aqui dessa venda,
só se fechar um candle do gráfico diário. Então olha só, a gente já sabe que o 15 minutos então ele pode enganar a gente. Então vamos ficar de olho no 1 hora, porque se 1 hora romper aqui e fechar, aí a gente pode pensar em compra. O stop por enquanto tá aqui, tá? Talvez você possa botar aqui, tem um risco maior de ser violinado, mas faz sentido técnico sim se você botasse o seu stop aqui para pegar esse rompimento, tá? Mas eu peço para vocês tomarem cuidado em operações contra a tendência primária. Vamos com muita calma. O gráfico mensal, a gente está conseguindo se manter acima da média de 20. Tem um vídeo nesse canal que eu explico o cenário de alta para o Bitcoin. Tem o Smeagol do Senhor dos Anéis na capa. Então, o que eu quero passar para os inscritos desse canal? Não seja sardinha. O meu lote, o tamanho do lote que eu opero é de sardinha sim. Você que está assistindo aí, o seu lote, o tamanho da mão que você opera é de sardinha sim. Mas não é por isso que você precisa ser a sardinha que comprou aqui. Olha só, teve negociação aqui, ó, 7.449. Teve negociação aqui. O que significa isso? Isso significa que a essa hora tem uma pessoa que está no negativo 6%. 6%. Ela foi para o negativo 6%. Se ela ainda está segurando a posição, ela está 4% no negativo. Mas o que me espanta é a pessoa ter comprado aqui. Isso daqui, gente, eu acho que assim, sem brincadeira, em 2, 3 meses operando, eu já não fazia mais isso. De comprar aqui, tem uma alta dessa, sobe 16%, aí o cara vai no FOMO, né? Eu fiz isso já, mas assim, 3 meses operando eu já vi, não pode fazer assim, não é assim que se opera. O preço vai corrigir Fibonacci, ele vai na 38, vai na 50%, vai na 61. Não é para comprar aqui. Você não pode comprar esticado. Você não pode comprar ou vender rompimentos sem confirmação, tá? Inclusive, olha só, eu quero mostrar aqui o gráfico de 5 minutos. Eu fiz um vídeo e eu expliquei por que não se opera Bitcoin nos 5 minutos. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha que tortura. Isso daqui é tortura psicológica operar isso daqui. Mas, entretanto, todavia, porém, eu quero mostrar aqui para vocês um negócio muito interessante. Olha só. Quando entra liquidez, deixa eu voltar aqui no fundo duplo, tá? Isso daqui, ó, foi o fundo duplo. Quando entra liquidez, os mercados, eles mudam. O mercado, ele não é sempre o mesmo. O mercado que aconteceu aqui no dia 18 é um mercado completamente diferente do mercado do dia anterior. É completamente diferente do mercado de hoje, do dia que eu tô gravando esse vídeo. Por quê? Porque quando entra liquidez, aí sim você pode se dar o luxo de operar o gráfico de 5 minutos. Então olha só, o preço aqui, o que você poderia ter feito no gráfico de 5 minutos? O preço, ele totalmente aqui, ó, sem liquidez nenhuma, completamente preso aqui, enroscado na média, lateralizado, e aí ele fez esse falso rompimento, voltou. Olha só, você viu que entrou volume, você viu que o preço deu uma puxada para cima aqui de 3,78%, e aí ele descansou. Nesse descanso, olha só, nesse candle vermelho, olha o volume, olha como caiu, olha esse volume da correção comparado com o volume da puxada que deu. Então, esse rompimento faria sentido você comprar com um stop nesse fundo aqui, ó, stop escondido bem aqui. Então, quem tá acompanhando esse canal sabe que eu não opero os 5 minutos do Bitcoin, eu opero 5 minutos do WinG20, tá? Passo o dia inteiro operando esse gráfico aqui, mas o Bitcoin, quando entra uma liquidez dessa, os 5 minutos ele passa a ser operável. Ele descansou aqui na média de 20, ele vai, tudo bem, aqui ameaçou perder, ó, deixou um fundo mais baixo que o fundo anterior, perdeu. Aqui era possível você ter caído na armadilha. Mas no momento que ele volta aqui, nesse rompimento aqui, ó, quando rompeu aqui, já é o novo gatilho para compra, ó, subiu mais 4%. Então, olha só que interessante, o Bitcoin, ele é horrível operar o gráfico de 5 minutos na maior parte do tempo. Mas quando entra liquidez, você tem uma janela de oportunidade onde você consegue operar o gráfico de 5 minutos do Bitcoin. Chegou aqui, ó, chegou no, ó, dia 18. E aí chega perto do dia 19, ó, já começa a ficar inoperável o gráfico de 5 minutos.
Então Bitcoin, enquanto não fizer um novo teste nessa LTB, deixar um fundo mais alto e romper, ou enquanto não romper o 10.350 dólares, é tendência de baixa. Não seja uma sardinha.